Seja muito bem-vindo ao mini curso de Temperamentos no Mapa Astral. Se você não me conhece, eu sou a Liana ou Lili Bel e você é a sua facilitadora no processo de hoje. E o que a gente vai fazer hoje é uma aula bem dinâmica para que você saia daqui capacitado a entender como você olha os elementos do mapa astral para chegar às conclusões que você precisa, muito mais do que só sobre o temperamento, mas como esse temperamento e alguns elementos são importantes para que você entenda a sua jornada de crescimento. Antes de começar esse curso, eu quero te dar alguns avisos. O primeiro dele é que esse curso não está sendo ao vivo, e o motivo disso é muito simples. Cursos ao vivo têm muita chance de dar algum problema técnico e todo mundo se perder. E por isso, o Sabedoria Cósmica já faz esse tipo de curso que é ao vivo sim, porque eu estou aqui no bate-papo junto com vocês, mas que foi gravado horas antes e que vai ser disponibilizado para vocês. Como eu moro em Portugal, esses problemas técnicos podem ser ainda mais difíceis. Por isso, você está me vendo, mas eu estou aqui com você no chat. Segundo aviso, para você poder emitir o seu certificado, você precisa de alguns códigos. Esses códigos são passados durante todo o curso e não se preocupa, se você não pegar todos, você ainda pode ter o seu certificado. Pegando mais do que 70%, ele já vai ser válido. O último aviso, eu preparei um e-book especial para você. Porque eu entendo que são muitas as informações e que por mais que você anote muitas coisas, algumas podem se perder. Para receber o e-book é muito simples. Vai aparecer um e-mail aqui na tela e você precisa apenas enviar e receberá o seu e-book sem custo nenhum. Avisos dados, vamos para o nosso curso? Eu estou gravando em 2 telas para que a gente não tenha problemas, então horas você vai me ver grande e horas você vai me ver pequenininha. Eu agora vou para a apresentação. E quais são os 4 temperamentos? Talvez você já tenha ouvido falar deles, talvez seja a sua primeira vez ouvindo falar disso, ou talvez você conheça os temperamentos com nomes diferentes. Mas antes, vamos começar a entender a diferença entre temperamento e personalidade. O temperamento é um conjunto de características que você nasce com elas, e elas são imutáveis. Claro que ao longo da vida você vai amadurecer e com esse amadurecimento você vai conseguir melhorar os aspectos desafiadores, mas você não vai mudar o seu temperamento. O temperamento, ele difere da personalidade justamente por isso. Ele não está ligado a fatores externos. O temperamento vem de dentro de você. O temperamento é diferente da personalidade justamente porque ele é imutável. A personalidade você vai construir ao longo da vida e por isso você vai mudar e moldar ela a situações diferentes que você vai vivenciar. Porém, o temperamento não. Você nasce com ele e ao longo da vida você amadurece e aprende a lidar com os desafios de cada um deles. Da onde vêm os 4 temperamentos? Na Grécia Antiga, quando se começou a estudar as doenças, e por isso muita gente fala que Hipócrates está ligado à origem dos 4 temperamentos, porque ele é o pai da medicina e ele nomeou os temperamentos que vinham antes dele, já se estudava isso. Naquela época, eles entendiam que o temperamento estava ligado também às doenças físicas que as pessoas sofriam. Tem aí uma tabela completa para você entender como isso vem sendo estudado ao longo dos anos. Não é uma novidade. E se a gente for parar para pensar, essa questão de relacionar os temperamentos não vem só da Grécia. A medicina Ayurveda, se você já ouviu falar, que é indiana, e também de outros povos, né, daquela região, ela trabalha com 3 temperamentos. Na verdade, ela chama os temperamentos de doshas e ela trabalha com 3 tipos: Pitta, Vata e Kapha. O Pitta é a combinação de água e fogo. O Vata é a combinação de ar e éter. E o Kapha, a combinação de terra e água.
E aí você vai ter essas características físicas que eu estava te falando, muito mais especificadas na medicina Ayurveda. Você tem características não só físicas, como comportamentais. E se você não sabe qual é o seu dosha, é muito interessante porque lá, pela cultura deles, eles conseguem identificar isso pelo pulso. Eu tive a oportunidade de passar numa consulta no Nepal e foi muito incrível, porque eu já tinha feito milhares de testes e estudado muito. E quando eu cheguei lá, uma mulher que nunca tinha me visto, mas que era médica Ayurveda, simplesmente pegou no meu pulso e falou exatamente como eu sou. Com essa história, eu quero te dizer que esse conhecimento é antigo e muito profundo. Por isso, existem várias formas de você saber qual é o seu temperamento. Vamos relacionar os doshas com os temperamentos. O Pitta está relacionado com o colérico, porque ele é fogo, ele é quente. O Vata está relacionado com o sanguíneo. E o Kapha está relacionado com o fleumático e com o melancólico. E você pode estar se perguntando, e onde é que eu vou usar isso hoje em dia? Bom, se você anda nos sites de relacionamento ou de emprego, você já viu uma sopa de letrinhas que é mais ou menos assim. Essa sopa de letrinhas são os temperamentos um pouco mais divididos. Repare, é um múltiplo de 4 e isso não é uma coincidência. Eu dividi as siglas pela primeira coisa que importa. Você é introvertido ou extrovertido? E talvez você não goste muito dessas palavras, então a gente pode mudar. Você é mais enérgico ou mais calmo? Você é mais reativo ou pensa mais? Você vê que conforme eu vou trazendo outras letras, isso vai ficando mais interessante? Ser enérgico é um ponto. Não significa que nós vamos ser sempre enérgicos e enérgicos do mesmo jeito. Ser enérgico significa eu recebi uma má notícia. Primeiro eu reajo em vez de pensar. E aí você vai entender como a gente trabalha os 4 temperamentos a partir do eixo. Acompanha comigo. Eu tenho ar, fogo em cima, água e terra embaixo. Por que essa divisão? Porque o ar e o fogo, eles são expansivos, eles vão para cima. E a água e a terra são introspectivas, elas vão para baixo. Uma pessoa que tem no seu temperamento ar e fogo, ela vai receber uma boa notícia ou uma má notícia e ela vai imediatamente reagir a ela. Uma pessoa que tem água e terra, ela vai ser muito mais analítica ao receber essa informação. E aí a nossa tabela muda e a gente vê que em cima eu tenho quente, ligado ao extrovertido, e embaixo eu tenho frio, ligado ao introvertido. De um lado eu tenho úmido e do outro eu tenho seco. Talvez você já tenha entendido o que é o eixo quente e frio. Mas como a gente entende o eixo úmido e seco? O úmido está muito mais ligado ao emocional, enquanto o seco está mais ligado ao racional. Isso não significa pensar, significa a forma que a pessoa vai sentir. Nós vamos explorar isso muito durante essa aula, mas num primeiro momento eu quero que você entenda que a água é muito mais maleável do que a terra. Tanto que o velho ditado sempre diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é uma sabedoria popular. A água, ela se molda aos ambientes, a terra não sempre. Com essas informações e com um bom conhecimento de si mesmo, você já começa a saber qual é o seu temperamento. Se você é mais quente ou frio, se você é mais úmido ou seco. E aí, vamos apelar para os gatinhos. Gatinhos fofos sempre fazem sucesso, porque eles vão ajudar a fixar para você quais são os 4 temperamentos. O temperamento sanguíneo, ele é o mais extrovertido e social.
A diferença entre ele e o outro temperamento que é extrovertido é essa sociabilidade. Então, quando você pensar numa pessoa sanguínea, você está pensando numa pessoa alegre, divertida, que gosta de conversar, que se adapta bem a diferentes ambientes e que é ótimo para trabalhar em equipe. E aí, quais são os pontos desafiadores desse temperamento? Ele é impulsivo, ele perde o foco e ele pode procrastinar com mais facilidade, porque o sanguíneo está ligado ao ar e o ar se dispersa muito fácil. O bravo é o colérico. O temperamento colérico é marcado por pessoas que têm muita energia, muita iniciativa, muita força. Eles são o que a gente chama de líder nato. Por isso, o desafio deles é trabalhar a arrogância, a falta de tolerância e a falta de paciência. O fleumático é calmo, é sociável e é estável. A pessoa desse temperamento, ela é uma excelente ouvinte. Ela gosta de passar algum tempo com os outros simplesmente ouvindo as histórias. Qual é o desafio desse temperamento? As pessoas desse temperamento, elas evitam conflitos. E isso não necessariamente é uma coisa boa, porque faz com que elas não tenham um bom posicionamento. Além disso, elas também são procrastinadoras. Por último, mas não menos importante, nós temos os melancólicos. Os melancólicos são considerados sábios porque eles são detalhistas e profundamente analistas. Isso é uma excelente ferramenta. Por outro lado, eles têm o desafio de serem muito autocríticos, terem uma autoestima muito baixa e serem pessimistas. Apresentados os 4 temperamentos, chegou a hora da gente falar de mapa astral. A primeira vez que eu aprendi isso, eu achei um pouco confuso, porque eu aprendi da seguinte forma: nós temos as 12 casas no nosso mapa astral. E aí você vai fazer uma reta e separar a parte de cima, que está ligada ao Sol, a extroversão, e a parte de baixo, que está ligado à Lua, a frieza. Algumas pessoas colocam que a parte de cima está ligada a Saturno, mas eu não vou entrar nesse mérito hoje. Aí você tem uma outra divisão que é na parte esquerda, você tem Marte e é ligado à atividade. E na parte direita você tem Vênus ligado à sensibilidade, à emotividade. Fazemos a seguinte cruz e temos o seguinte resultado. Lembra sempre que o mapa astral ele é lido no sentido anti-horário. Por isso, nós vamos ter colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo. E aí, alguém me disse, você coloca isso, essa cruz no seu mapa astral, e você vai ver se você tem mais planetas em cima ou mais planetas embaixo. Dependendo, você já sabe qual é o seu temperamento. Eu testei isso muitas e muitas vezes, e eu não consegui entender como essa lógica funciona. Antes de eu te falar o porquê, vamos revisar quais são os planetas e como eles interagem no nosso mapa astral. Nós temos o Sol, que vai falar de quem somos, nossa identidade e o nosso brilho pessoal. A Lua, das nossas emoções, intuições e necessidade de segurança. Mercúrio fala do nosso modo de pensar e nossa comunicação, assim como a nossa mente. Vênus trabalha o afeto, o desejo e como expressamos o amor e a beleza. Marte é a nossa motivação, a nossa energia, ações e a nossa maneira de lutar pelos nossos desejos. Júpiter vai trabalhar a expansão, sorte e crescimento pessoal. Saturno vai trabalhar as coisas que são limitantes, as responsabilidades e o nosso senso de disciplina. Urano traz as inovações, mudanças e o espírito livre. Netuno, os sonhos, intuição e a nossa conexão com o mundo espiritual. E Plutão, as transformações profundas da nossa vida, o nosso poder e a nossa intensidade. Vamos começar observando 2 mapas. E aí eu vou te explicar por que eu não concordo com aquela teoria. Num mapa nós temos uma pessoa de Escorpião e no outro nós temos uma pessoa de Aquário. Repare que a pessoa de Escorpião nasceu às 4h30 da tarde, então os planetas dela estão todos lá em cima. E a pessoa de Aquário nasceu às 8h30 da noite, portanto os planetas dela estão lá embaixo.
Olhando para esses dois mapas, você diria que a pessoa de Escorpião é introspectiva ou extrovertida? E isso não vale, porque se você conhece só um pouquinho de signo, você sabe que Escorpião é um signo feminino e ele é introspectivo. É um signo da água, é um signo ligado a emoções. Enquanto Aquário, um signo de ar, polaridade masculina, é muito mais comunicativo e extrovertido. Por isso, não dá para fazer daquela forma, pelo menos não na minha opinião. E aqui eu quero deixar uma coisa pontuada. Todo mundo pode fazer bolo de forma diferente e o bolo vai dar certo. Talvez a minha receita não seja a mesma que a sua. E hoje você está nessa aula só para aprender uma receita diferente de como fazer bolo. Existem várias formas e eu estou te apresentando a minha forma. A leitura do mapa astral não é uma ciência exata. Ela é muito interpretativa. Hoje eu vou te ensinar a forma que eu interpreto. Talvez você veja outras formas e até goste ou não delas. Não tem o menor problema. O importante é você ter diferentes ferramentas para ser cada vez mais assertivo. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender a relação dos signos com essa tabelinha que a gente passou. Nós temos os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, e nós temos o signo de fogo, Áries, Leão e Sagitário, que sempre vão ser comunicativos, mas expansivos. E se você nasceu em um desses signos, é o seu signo solar, ele tem um aspecto fundamental na sua vida. Em contrapartida, nós temos os signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes, e nós temos os signos de terra, Touro, Virgem e Capricórnio, que são muito mais introspectivos. E por isso, quando eles são seu signo solar, eles apresentam uma relevância enorme. Volta e olha comigo para esse mapa. Qual é a segunda coisa importantíssima para a gente na leitura de um mapa astral? A Lua. A Lua vai dizer muito sobre como a pessoa sente. Então, naquele eixo de quente e frio, eu já sei algumas coisas. Porém, a Lua vai ser a resposta para mim. Se esse é o seu primeiro contato com o mapa astral, tem muita coisa que você precisa saber antes de chegar nessa tabela. Porém, essa é uma aula muito focada, porque é um mini curso específico de temperamento no mapa astral. Eu parto do princípio que você já tenha algum conhecimento. Por isso, veja comigo. Na astrologia tradicional, Marte rege a casa 1 em um signo de fogo, Vênus rege a casa 2 em um signo de terra, Mercúrio rege a casa 3 em um signo de ar, a Lua, que é planeta, rege a casa 4 em um signo de água, o Sol rege a casa 5 em um signo de fogo, Mercúrio rege a casa 6, agora num signo de terra, Vênus rege a casa 7, agora num signo de ar, e Marte rege a casa 8 em um signo de água, que é Escorpião. Lembrando que a casa 8 é regida por Plutão para alguns astrólogos, mas isso não é um consenso. Se você não consegue entender bem isso, eu recomendo fortemente que você faça o curso de astrologia aqui do Sabedoria Cósmica. Por isso, eu não vou me aprofundar nesse conhecimento. Eu estou trabalhando a astrologia tradicional. Sabemos que alguns planetas entraram, eles são importantíssimos, mas para esse estudo eu só trabalho com a astrologia tradicional. Então, vamos fazer a análise do mapa astral da pessoa que é de Escorpião. A gente já sabe que ela é mais introspectiva. E vamos ver aonde estão os planetas. Eu destaquei para você os planetas. E aí a gente também precisa saber se esses planetas estão em domicílio ou em exílio, ok? É bastante conhecimento. Observa comigo no mapa aqui. Vênus está na casa 6, a Lua está na casa 7, Sol e Mercúrio estão na casa 8 e Marte está na casa 10, ok? Guarda essa informação, ela vai ser muito útil, você vai entender. Acompanhe aqui comigo na tabela para relembrar. O Sol é regente de Leão, onde ele brilha com mais força, representando confiança, vitalidade e a expressão autêntica. E em Áries, o Sol é energizado e a sua expressão é mais direta e ousada, refletindo iniciativa e vigor.
Ele vai em Aquário, tá em detrimento, porque ele vai se sentir um pouco deslocado, afinal Aquário é mais orientado para o coletivo, o que desafia o foco do Sol, que é individual, e ele tá em queda em Libra, porque ele perde a sua força individualista e tem que se concentrar em equilíbrio e harmonia com os outros, o que pode suavizar a sua expressão direta. A Lua é regente de Câncer, onde ela se sente mais à vontade para expressar suas emoções e cuidados com a segurança emocional. Ela está em exaltação em Touro, porque a Lua ali encontra estabilidade, conforto e segurança no ambiente físico e emocional. Ela está em detrimento em Capricórnio, que é prático e disciplinado, o que faz com que a Lua ali se sinta mais restrita e que a expressão emocional se encontre com desafios, né, do controle. Em Escorpião, a Lua está em queda porque ela encontra dificuldades em expressar os sentimentos com fluidez. Afinal, Escorpião é um signo mais reservado e intenso e desafia a natureza aberta da Lua. Mercúrio. Ele é regente tanto de Gêmeos quanto de Virgem, ambos alinhados com a sua natureza mental e comunicativa. Ele entra em exaltação em Virgem, porque ali ele vai funcionar de forma mais analítica, eficiente e detalhista. Em Sagitário e Peixes, Mercúrio pode ter dificuldade em se expressar objetivamente, pois ambos os signos favorecem uma visão ampla e intuitiva sobre a lógica, e ele está em queda em Peixes, porque ali Mercúrio se sente menos confortável. O pensamento racional se mistura com a intuição e a imaginação, o que vai desafiar a lógica pura. Vênus rege Touro e Libra, refletindo seu gosto por conforto, beleza e equilíbrio. Ele está em exaltação em Peixes, porque ali ele encontra uma expressão mais elevada de amor e compaixão, com uma sensibilidade para o espiritual e o idealizado. Em Áries e Escorpião, Vênus pode ter dificuldade, pois esses signos favorecem a independência, que desafia a natureza conciliadora de Vênus, e ele está em queda em Virgem, porque se expressar de maneira mais prática e crítica não é o foco desse planeta. E por fim, Marte, que rege Áries e Escorpião, onde ele se expressa com energia e paixão. Ele está em exaltação em Capricórnio, porque Marte se organiza de maneira direta e disciplinada, alcançando resultados práticos e duradouros. Ele entra em detrimento em Libra e Touro, porque ali ele vai encontrar desafios em signos que tendem a priorizar a paz e o conforto, e ele está em queda em Câncer, porque ele se sente menos à vontade com a sua natureza agressiva, sendo suavizada pelo cuidado do Câncer. Posso colocar na tabela os planetas que são fleumáticos, melancólicos, coléricos e sanguíneos. E aí eu tenho a pessoa de Aquário. Vamos fazer a mesma coisa com ela, ok? Então, ela é Aquário com ascendente em Virgem e Lua em Gêmeos. E aí nós temos mais uma vez o mapinha com os planetas destacados. Vamos analisar os planetas aqui da pessoa de Aquário e vamos ver que Marte já começa ali em exílio. Eu tenho Marte na casa 2, Mercúrio e Vênus na casa 5, o Sol na casa 6 e a Lua na casa 9. Marcamos as informações? Não se preocupa que a gente vai rever todas elas, tá? E aí eu tenho quais são os planetas e aonde eles estão, ok? Aí eu vou te contar que eu fiz a trend atual. Porque eu fiquei curiosa. Eu pensei comigo, vai ter gente que vai me perguntar, se eu jogar essas informações no ChatGPT, ele vai funcionar? Eu não poderia dizer que sim ou que não se eu não testasse. Por isso, aqui tem o resultado do ChatGPT para as duas pessoas. O ChatGPT concluiu que a pessoa de Escorpião é uma pessoa sanguínea melancólica com toques fleumáticos. O ChatGPT concluiu, quem sou eu para discordar? E aí, a pessoa de Aquário é uma pessoa melancólica colérica. Mais uma vez, o chat concluiu, quem sou eu para discordar? Se você tiver muita curiosidade, você joga lá no ChatGPT as informações do mapa e pede para ele analisar o seu. Talvez você se surpreenda positivamente.
Eu posso dizer que a minha surpresa não foi positiva. Eu não concordo com o chat, infelizmente. Eu entendo que ele foi muito longe da realidade. Então, a inteligência artificial, ela é de toda ruim? Não. Mas a análise, ela precisa de um olhar um pouco mais crítico, ok? Cuidado com essas fórmulas prontas que o pessoal tá falando por aí. Basta você colocar no chat GPT que todas as respostas vão sair, porque não é sempre assim. Dito isso, vamos, enfim, à análise que eu considero ser a mais tranquila para se fazer. E aí eu vou te lembrar de um ponto que a gente não viu ainda. A resposta vai estar na Lua. Exatamente. Quando a gente nasce, necessariamente a Lua está numa fase. E a energia da Lua, se é tão poderosa para mexer as marés deste planeta Terra que vivemos, por que não é tão poderosa assim para mexer com o nosso temperamento? Se você quer uma boa ferramenta para trabalhar a assertividade do temperamento de acordo com o mapa astral, analise a fase da Lua. É simples assim? Nada na vida é simples. Nada na vida é simples. Você vai ver que a fase da Lua te dá uma resposta e os planetas vão te guiar quais vão ser os desafios ou não, quais vão ser as facilidades, ok? Vamos lá? Então, para você que não sabe qual a fase da Lua que você nasceu, eu recomendo este site, que é o nextfullmoon.org. Ele é bem fácil, bem intuitivo, não é nada complicado. Existem alguns apps para... alguns apps, eu ia falar para telemóvel, porque eu moro em Portugal, desculpa. Existem alguns apps para Android e iOS. Eu vou deixar um de Android que eu testei e gostei. Tem vários outros que eu testei e eu não gostei, porque você demora demais. Então, assim, eu vou deixar um print de tela aqui em algum lugar, ok? Para vocês entenderem que esse é o meu favorito. Então, nós temos a lua nova. A lua nova é uma lua que está começando, é uma lua fechada, é uma lua melancólica. A lua cresce. Para tudo, porque eu não falei lá no começo, mas talvez você não saiba que a lua tem 8 e não 4 fases. Sim, a lua tem 8 fases. Se você não sabe disso, as fases da lua, divididas em 4, têm intermediárias. Por isso, você vai ver 8 divisões aqui. E elas fazem todo o sentido, porque a energia ela vai transmutar, ok? Eu vou colocar de alguma forma aquela foto que são as 8 fases da lua, mas a gente começa com a lua nova, passa para a lua crescente, que é uma lua melancólica, mas já com uma energia de começo, por isso ela é uma lua melancólica com traços coléricos, ok? E aí você vai entender que essas fases da lua, elas vão fazer um ciclo completo. Então, quando a gente passa para a próxima fase, que é a quarto crescente, você tem a quarto crescente e a quarto minguante. São fases bem diferentes. Numa, a lua está indo para a lua cheia e na outra, a lua está voltando para a lua nova. Então, a quarto crescente, ela está vindo com energia. Ela é uma lua colérica. E aí, nós temos a lua crescente gibosa. Quando a fase está mais próxima da lua cheia, ela é chamada gibosa, porque ela tem mais luminosidade. Então, você tem a crescente gibosa e você tem a minguante gibosa, ok? Crescente gibosa, ela é uma lua colérica, mas ela já está chegando próxima à lua cheia, então ela é uma lua colérica sanguínea. Sim, portanto, a lua cheia, ela é uma lua sanguínea. Toda aquela energia expansiva da lua, quando refletida no temperamento, ela vem em forma de sanguíneo, ok? Aí nós temos a lua minguante gibosa, que é uma lua sanguínea,
já com traços fleumáticos. Nós temos o quarto minguante, que é uma lua fleumática. Nós temos a lua minguante, que em alguns sites aparece como crescente minguante, ok? Que ela é uma lua fleumática com traços melancólicos. Então, repara que naquele ciclo de temperamentos, nós temos coléricos opostos a fleumáticos, melancólicos opostos a sanguíneos. Então, a lua nova, ela é oposta à lua cheia. A quarto minguante é oposta a quarto crescente. Fica bem claro da gente entender, certo? Tirando essas fases, as fases intermediárias, elas vão ter um pouco de um temperamento e um pouco do outro, ok? Repare que os temperamentos nunca são conflitantes. Isso é uma coisa que eu estranho demais. Independente de quem me fale. Às vezes eu vejo uma pessoa falar assim, ele é fleumático ou colérico. Mas é o oposto. O fleumático, ele é frio e úmido. O colérico, ele é quente e seco. Como pessoas tão opostas podem ser parecidas, ter traços parecidos? Aí a resposta está no planeta. E é o que a gente vai ver a seguir. Então, vamos acrescentar um pouquinho mais de luz a esse entendimento. Quando a gente pensa em sanguíneos, a gente pensa em signos de fogo. Pra gente, o sanguíneo de fogo, ele é natural. O sanguíneo com o sol em fogo. Lembrando, o sanguíneo com o sol em fogo. É uma pessoa que é naturalmente espontânea e descontraída. Mas nós também temos o sanguíneo de terra. Qual é a energia? A energia do sanguíneo vai ser colocada em ações práticas. Nós temos os sanguíneos ligados aos signos de ar. E aí a energia do sanguíneo vai estar ligada à comunicação. E nós temos os sanguíneos ligados aos signos de água. Eles têm uma energia ligada ao próximo, a essa conexão sentimental com o próximo, ok? Coléricos de fogo. Os coléricos, quando ligados a signos de fogo, eles geralmente têm uma energia mais agressiva. E são esses coléricos que trazem a fama de bravo para todos os outros. Todo colérico é bravo? Não necessariamente. Você tem os coléricos de terra. Os coléricos de terra vão ter essa impulsividade, mas com o pé no chão. Os coléricos de ar vão ser extremamente sociáveis. Apesar de serem coléricos, eles vão ser, aí sim, os líderes, porque eles têm a energia comunicativa misturada com a energia do fogo do colérico. O colérico de água, ele é sensível e intuitivo. É aquela pessoa que cria conexões profundas rapidamente. É aquela pessoa que parece que você conhece há muito tempo. Nós temos fleumáticos de fogo, sim. Você tem pessoas que têm o temperamento fleumático, mas o sol num signo de fogo. Essas pessoas, elas são extrovertidas, comunicativas, mas a energia delas é recarregada dentro, não fora. Você tem os fleumáticos de terra, que são pessoas que são mais sociáveis e muito ligados a prazeres da vida. Você tem os fleumáticos de ar, que são comunicativos, muito adaptativos, mas que perdem bastante foco, porque o ar tem essa característica de dissipar. Você tem os fleumáticos de água, que são sensíveis, acolhedores e que têm uma enorme dificuldade. Eles absorvem as emoções alheias. E você tem os melancólicos de fogo. O melancólico de fogo, ele é extremamente enérgico, mas ele é analítico. Como que isso é possível? Você tem uma pessoa que ela vai internalizar aquele conhecimento, mas que ele vai ter energia. Não é uma pessoa que vai ficar em casa parado, ele vai buscar aventuras. Você tem melancólicos de terra, esses sim, bem mais caseiros. Você tem melancólicos de ar, que vão conseguir superar a dificuldade da comunicação
por causa do seu signo. E você tem os melancólicos de água, que criam ambientes gostosos, familiares, porque eles são mais recolhidos. Eu descrevo cada um dos signos para cada um dos temperamentos no e-book. Em uma aula de 1 hora e pouquinho, não é possível descrever cada um deles, ok? Vamos agora analisar os planetas. Papel e caneta na mão, mesmo. O Sol é um planeta colérico, portanto, a Lua é um planeta fleumático. Mercúrio é um planeta melancólico. Vênus é um planeta fleumático. E como não poderia deixar de ser, Marte é um planeta colérico. Chegamos, enfim, à parte que vocês tanto queriam. No mapa astral, eu vou precisar analisar os 5 planetas: Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Os planetas, eles vão me dar muitas informações, principalmente o que está de errado. E aí, para eu saber disso, eu preciso de 3 informações cruciais. A primeira, a posição da casa. Se o Sol estiver na casa 8 ou na casa 12, ele pede cuidado. Se ele estiver, e aí nós vamos ver lá no mapa astral aonde está essa informação. Se ele estiver em quadratura ou oposição com Saturno, Netuno ou Plutão, também vai precisar de atenção. E se ele estiver em signos de detrimento, como Aquário, ou em queda, como Libra, também. A Lua precisa de atenção quando ela está nas casas 4 e 8. Ela também precisa de atenção quando ela está em quadratura ou oposição a Marte, Saturno e Plutão. E Lua fica em queda em Escorpião e em detrimento em Capricórnio. Por isso, cuidado. Mercúrio precisa de uma atenção se ele estiver nas casas 3, 7, 8 e 12. Também se ele estiver em oposição ou quadratura com Saturno, Netuno e Marte. E se ele estiver em detrimento em Libra ou em queda em Câncer. Vênus precisa de atenção se estiver nas casas 8 ou 12. Vênus faz aspectos difíceis com Saturno, Marte e Plutão. E Vênus está em exílio em Áries ou em queda em Virgem. Por fim, Marte. Marte fica numa situação desafiadora se estiver nas casas 7 e 12. Ele faz aspectos tensos com Saturno, Plutão e Urano. E ele está em detrimento em Sagitário ou Peixes. Muita coisa para saber, então você pode pausar essa aula e anotar essa tabelinha resumida que está aqui, ou, mais uma vez, pedir o e-book que tem todas as informações. E aí, nós temos as 2 pessoas novamente. A pessoa de Escorpião, que nasceu em novembro, e a pessoa de Aquário. Então, vamos às análises dos mapas. O mapa astral, ele é bem mais do que só aquela bolinha que a gente vê. E aí ele tem toda uma parte que você precisa ter atenção, que é essa parte do canto inferior esquerdo, ok? É lá que você vai saber se os planetas estão em quadratura ou oposição, ok? Vamos lá! Dessa pessoa que é de Aquário, nós temos ali o Sol em quadratura com Saturno e o Sol em Aquário. Ou seja, são 2 desafios que essa pessoa vai ter. A gente já vai analisar. Por quê? A Lua dessa pessoa me diz que ela é uma pessoa colérica sanguínea. Essa pessoa aquariana, que é colérica sanguínea, de acordo com a fase da Lua, tem aí alguns desafios. O Sol em Aquário. Quando o Sol se encontra em Aquário, ele está bem longe do natural dele. O Sol rege Leão, que é um signo ligado ao eu, e Aquário é um signo ligado ao coletivo. Portanto, essa pessoa, ela vai ter dificuldade aí para achar o seu norte, para saber, para se priorizar, ok? E o Sol
em quadratura com Saturno, vai trazer insegurança na hora da liderança. É uma pessoa que poderia ser um líder nato, mas esse Sol em quadratura com Saturno traz uma insegurança que não vai deixar isso fluir de uma forma boa e natural. Vamos ver a pessoa de Escorpião. A pessoa de Escorpião tem o Sol na casa 12. Também tem ali aspectos do Sol com Saturno. Vai ter a Lua com Marte e vai ter Mercúrio em Sagitário. Essa pessoa é um escorpião fleumático. E aí, nós vamos ter ali o Sol na casa 12 em oposição com Saturno, vão ser sentimentos de isolamento, autocrítica intensa e dificuldade em expressar a sua identidade. A Lua em quadratura com Marte tira a calma do fleumático, porque vai deixar que as situações tensas tenham uma energia muito forte, ok? Mercúrio em Sagitário, a comunicação é dispersa. Qual é uma grande dificuldade do fleumático? O fleumático ele evita conflitos e Mercúrio em Sagitário vai reforçar essa energia. E aí nós temos Vênus em Virgem. Então os relacionamentos para essa pessoa vão precisar de um quê? De perfeccionismo, que às vezes vai deixar essa pessoa frustrada. Bom, essas duas pessoas são pessoas que eu conheço bem. A aquariana sou eu. O fleumático é meu marido. Eu mostrei o meu mapa astral porque eu acho muito interessante quando a gente analisa uma pessoa que depois a gente pode tirar dúvidas, né? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, quando a gente pensa em temperamentos, a gente tem que ver que eles vão ter muita influência, principalmente na nossa infância. É muito fácil você identificar o temperamento de uma criança até uma certa idade. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem a importância da gente entender sobre nós mesmos e o nosso temperamento. Eu sofri muito por ser colérica, né? É esperado que uma pessoa aquariana seja mais leve, mas eu tinha o colérico dentro de mim. Então, eu sofria muito com as críticas. As pessoas sempre me falando: nossa, como você é brava, como você leva tudo a ferro e fogo, ao pé. E aquilo era muito difícil para mim, porque eu queria ser diferente. Eu juro para vocês que eu realmente queria ser diferente. Eu vejo muita gente falando na internet que o colérico, ele adora ser colérico. Não é verdade, não necessariamente. Quando a gente é criança e a gente é brava, as pessoas elas criticam bastante. Na minha época, quando eu era pequena, olha, entreguei que sou velha, né? Quando eu era pequena, eu ouvia bastante frases ruins do meu cabelo, por exemplo. Eu tinha apelidos, né? Criança é difícil, então eu tinha os apelidos de infância. E aí, o meu lado sanguíneo, aquele lado mais comunicativo, que gostava mais de pessoas, ele acabou dando espaço para um lado mais colérico. Então, quando a gente fala é uma pessoa colérica sanguínea, repare, o colérico vem na frente. Eu sempre fui uma pessoa colérica. E o sanguíneo vem depois. E o sanguíneo ainda pode ser sufocado pelas situações da vida. Por isso, quando eu falo para as pessoas que eu não gosto de analisar mapa de pessoas famosas para falar de temperamento, eu vou te explicar o porquê. Dá uma olhada comigo nesse mapa que está aqui na nossa tela. Mapa mostrado, vamos falar que é uma pessoa de Sagitário que nasceu numa lua fleumática. Então, ele é um fleumático sagitariano. Você vai ter toda a explicação do fleumático sagitariano. Repara que essa pessoa tem Mercúrio na casa 10. O que isso significa? Uma habilidade imensa em comunicação. E ela ainda tem Marte na casa 11. Ela ainda tem Marte na casa 11 em Leão. Isso significa que ela vai ter assertividade. Se eu te falar que esse mapa é o mapa do Silvio Santos, provavelmente você vai pensar, mas o Silvio Santos não é sanguíneo? Por quê? Ah, ele fala bastante, ele é super comunicativo. Ok. Se fosse para eu analisar, eu diria que o Silvio Santos é um fleumático de Sagitário.
com elementos interessantíssimos no mapa astral dele, que me mostram como ele chegou aonde ele chegou. E eu não tô aqui querendo causar uma polêmica. Eu sei que a maioria das pessoas entende que o Silvio Santos, pelo jeito dele, era um sanguíneo nato. Eu entendo que se a gente pega um pouquinho da história dele e vê que lá atrás ele trabalhou como camelô, ele subia em caixotes e ele aprendeu a se comunicar de uma forma bem expansiva, isso explica muitas coisas, né? A jornada da nossa vida explica muitas coisas. Se ele soube trabalhar o temperamento dele, a calma que só um fleumático tem faz com que você chegue mais longe. O duro de ser colérico e mesmo de ser sanguíneo, e eu falo isso com propriedade, é que a gente é muito imediatista. Muito imediatista. Construir o que o Silvio Santos construiu faz muito sentido se ele for fleumático. E eu só tô falando isso porque eu acho interessante a gente abrir a mente para outras possibilidades. O temperamento do Silvio Santos e o Silvio Santos em frente às câmeras não estão necessariamente relacionados. Seria estranho se ele fosse melancólico? Muito, muito estranho. Mas sendo um fleumático de Sagitário, não. Então, eu quero que você, que está assistindo esse curso, veja que vai muito além das aparências o estudo do temperamento. E é por isso que a gente associa esse entendimento com uma análise profunda e não só superficial. Ah, mas eu não posso fazer teste da internet? Pode, claro que pode. Se você se conhece, o teste vai só refletir as tuas respostas. Ah, mas no teste deu que eu sou fleumático e a minha lua é uma lua colérica. Então vamos analisar. Vamos analisar se a lua não está sendo influenciada por planetas e também se o teste que você respondeu não é baseado nas suas vivências de agora e não na pessoa que você era quando você tinha 3, 5 anos de idade. O temperamento ele vai sendo moldado a situações sociais. Uma pessoa melancólica do signo de terra vai ouvir a vida toda que ela não pode ficar trancada só dentro de casa. E com o tempo ela aprende a sair, ela aprende a socializar. Mas, além de aprender a socializar, ela vai conseguir se recarregar com uma festa? Ou ela vai precisar de um dia dentro de casa para poder se conectar com ela mesma? E mais, eu vou além. Os adultos, depois de uma certa idade, né? Vamos ali colocar seus 35, 40. Eles conseguem se recarregar numa festa, num churrasco? Ou eles precisam de um pouco mais de introspecção? Isso é uma coisa para a gente parar para pensar, porque o temperamento, ele está profundamente ligado ao nosso espírito. Mas hoje em dia é um acúmulo tão grande de informação o tempo todo, por causa de redes sociais e de tudo isso, que às vezes você tá no churrasco com os seus amigos, mas você tá sozinho. Você tá muito, muito introspectivo. Não é estar num lugar que vai te fazer estar com as pessoas, tá? Então, dito isso, eu espero que vocês entendam que eu não trouxe o Silvio Santos para polemizar. Eu só trouxe pra gente pensar. E como eu disse, o temperamento, ele é a base do quebra-cabeça. Ele é a base da nossa casinha. E nós vamos colocar várias coisas em cima dele. E se você quer se conhecer profundamente, você precisa buscar isso. Se você ainda não me conhece, eu tenho a honra de dizer que a Jornada da Eremita, que é o meu curso, está agora disponível em parceria com a Sabedoria Cósmica, o Instituto Sabedoria Cósmica. Foi uma honra ser convidada pelo professor Rogério para fazer parte da equipe. Eu não poderia estar mais feliz mesmo, de coração. E assim, se você sente vontade de se conhecer um pouco melhor, esse curso tem excelentes ferramentas para que você possa fazer isso rápido e fácil. Mentira. Mentira. Não é rápido, não é fácil. As aulas são curtas.
mas elas exigem uma reflexão muito, muito grande, certo? E você vai precisar de tempo para se conhecer. Contudo, eu gostaria de te dizer que essa é uma oportunidade bem bacana para você adquirir esse curso, porque nós conversamos e como o autoconhecimento ele ainda é uma ferramenta que não é tão difundida, mas é muito necessária, ele vai entrar no Black Friday. É um curso que já entra com um preço super especial e vai ser só no mês de novembro mesmo. O mês de novembro ele vai estar com um preço mega especial, porém, em dezembro ele já volta para um preço normal, ok? Aproveita. Se você quer se conhecer, aproveita o curso da Jornada da Eremita para fazer isso. Dúvidas, sugestões, reclamações sobre como entender o seu temperamento, por favor, entre em contato conosco. Quando a gente entende o nosso temperamento, a gente sabe qual é a nossa base. A partir da base, você consegue moldar melhor as estruturas da sua vida. É impossível um pé de laranja dar banana. Isso nunca vai existir. Se você é uma pessoa colérica, você nunca vai conseguir ser calmo. Você pode trabalhar isso e principalmente trabalhar as suas reações para não ser tão reativo. Em compensação, se você é uma pessoa melancólica, você nunca vai conseguir ter toda a energia que um colérico ou que um sanguíneo de fogo ou de ar vão ter, porque isso é natural para eles. É importante a gente conhecer os temperamentos para a gente se conhecer. E é importante a gente se conhecer para a gente ser feliz. Eu agradeço muito você ter ficado comigo até o final. E desejo que você tenha uma jornada iluminada.